Provérbios capítulo 15, versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, os projetos se confirmam. Onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, os projetos se confirmam. Diga amém. Diga comigo assim: Senhor Deus, me ensina a ouvir conselhos. Levanta conselheiros que me orientem. Amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. Quanto mais novo nós somos, ou mais novos nós somos, mais dificuldades de atentar para conselhos nós temos. Por exemplo, quando vou aconselhar jovens acerca de situações corriqueiras da vida, eles riem com todo respeito e dizem assim: isso aí era no seu tempo, não era, pastor? Eu não estranho, porque eu tenho um filho jovem e quando eu vou aconselhá-lo, de vez em quando ele ri com todo respeito e diz assim: isso aí era no seu tempo, não era, pai? Ou seja, há uma fase na nossa vida que alguém nos convence que os nossos pais são ultrapassados e os conselhos deles não se aplicam a nós. À medida que os anos passam e a gente amadurece, nós vamos percebendo que conselhos são caros e são raros, são raros e são caros. E eles são importantíssimos, e um conselho pode salvar a nossa vida de uma loucura e de uma destruição. Eu disse aos irmãos numa dessas terças-feiras que a maioria dos nossos problemas não são de ordem espiritual. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos são de ordem material, humana, comportamental, psicológica, emocional. E quando nós ficamos espiritualizando tudo, nós também ficamos atribuindo a Deus a ação que compete a nós realizar. Nós ficamos atribuindo a Deus atitudes que competem a nós tomar. Nós ficamos dizendo: Deus faz isso, ou Deus não faz isso, quando na verdade Deus está dizendo: faz você ou não faz você. E Ele está nos abrindo caminhos para que façamos ou para que não façamos. O que eu quero falar nesta noite é muito prático, é muito simples. Eu vou falar sobre 10 conselhos práticos para uma vida bem-sucedida. 10 conselhos práticos para uma vida bem-sucedida. Não é questão de profetizar, não é questão de revelar, é questão de bom senso, é questão de coerência, é uma questão de seguir princípios, porque Deus rege o universo por princípios. Preste atenção, Deus não atende a sua e a minha necessidade, Deus atende princípios. Quando eu reconheço que existem leis que dirigem uma situação, eu passo a entender que a minha necessidade será suprida mediante a observância desses princípios e leis. Eu disse aqui terça-feira, domingo pela manhã, que a honra é uma resposta, a honra de Deus a mim é uma resposta espontânea de Deus à minha honra a Ele. Ou seja, quando eu decido honrá-lo, Ele me honra. João 12, 26, Jesus disse: se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Então, se vamos falar de conselhos, o que é aconselhar? Exortar, admoestar, instruir. A expressão bíblica para exortação, que nós pentecostais transformamos exortação em pancadaria. A gente diz assim: hoje é o culto da exortação, aí desce a pancada. Exortação na Bíblia é aconselhar, é rogar, orientar para.
Ou seja, quando estamos exortando, estamos orientando alguém para que tome o caminho certo. É óbvio que alguém está me ouvindo e vai dizer assim: se conselho bom fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas você precisa entender que as melhores coisas da vida não podem ser compradas, elas são concedidas. Por isso que conselho não é vendido no shopping, conselho não é comprado na mesa do psicólogo ou do advogado. Conselho é uma orientação espontânea, gratuita, que alguém que deseja lhe ver caminhando numa direção compartilha com você. Provoque seu vizinho e diz para ele assim: valorize conselhos. Provérbios capítulo de número 11, me parece que é o versículo 14, deixa eu ver se é. O sábio diz que quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Na multidão de conselhos há segurança. O meu avô dizia que quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, eu disse essa semana para alguém aqui que o meu avô pregou muito para mim. Só agora eu consigo entender as pregações do meu avô. Porque muitas vezes ele me colocou no colo, ou muitas vezes na própria roça, e me dizia coisas que para mim não tinham sentido nenhum. E ele não tinha instrução, talvez, suficiente para pedagogicamente, para didaticamente, organizar o conselho que estava me dando e me fazer entender. Aí, quando a vida começou a me bater, eu comecei a entender o que meu avô estava querendo falar. Eu estou tentando ser didático para que o conselho lhe seja pedagógico, a fim de que você não tenha que apanhar para entender o que eu estou lhe dizendo. Que dizem que o inteligente aprende com os erros, com os seus próprios erros. Mas o sábio aprende com os erros dos outros, ou seja, quando ele vê que alguém errou, ele já toma para si a lição e não comete o mesmo erro. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar nesta noite, para que você tenha uma vida bem-sucedida, é: use a mente de Cristo. Eu vou repetir: use a mente de Cristo. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, Paulo está nos ensinando, nos orientando, que nós temos discernimento de Deus e capacidade de perceber as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Essa questão mental é muito interessante, porque eu defendo a tese, e isso para mim é uma tese, de que quando Satanás quer me derrotar, quando Satanás quer me conquistar, o primeiro território que ele trabalha para tomar na minha vida é o território da minha mente. O primeiro território que Satanás trabalha para tomar na vida de alguém é o território da mente. Por isso que Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para derribar baluarte. Baluarte ali é, no original, torre levantada, torre elevada, para derribar todo baluarte, sofisma, que se levanta contra Deus. Sofisma é falsas verdades, meias verdades. Então, as armas da nossa milícia são poderosas para derribar todo baluarte, sofisma que se levanta contra Deus, levando cativo todo pensamento, todo raciocínio ao serviço, à obediência de Cristo. Quando Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ainda no capítulo 11, versículo 2 ou versículo 4, ele diz assim: eu temo que assim como Satanás enganou a Eva, sejam confundidos ou seja confundido o vosso entendimento e vocês se afastem da verdade que há em Cristo Jesus. É preciso haver discernimento. Provoca seu vizinho e diz para ele: usa a mente de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 14,
Paulo, nos orientando sobre isso, diz que Satanás consegue se transfigurar em anjo de luz. Eu vou dar um exemplo para você. Atos capítulo 16, Paulo está caminhando nas ruas de Filipos. Nas ruas de Filipos, quando a mulher com espírito adivinho, fica atento aí à pregação, que quando eu errar vocês completam. Uma mulher que está cheia de espírito maligno, possessa por espíritos malignos, vem atrás de Paulo dizendo assim: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que Paulo se irritou. Aí eu lhe pergunto, o demônio na vida da mulher estava falando a verdade ou a mentira? Paulo era ou não era servo do Deus Altíssimo? Era. Então por que Paulo se irritou com o espírito maligno falando a verdade na boca da mulher? Presta atenção, porque quando você tem a mente de Cristo e usa, você entende que uma verdade vinda do diabo não presta para a sua vida. Diga isso para a pessoa do seu lado: uma verdade vinda do diabo não serve para a sua vida. É preciso entender isso, e muitas pessoas não compreendem essa questão. Eu lembro que um certo dia eu cheguei numa casa onde os irmãos estavam lutando para expulsar um espírito maligno de uma moça. E o espírito maligno estava dizendo: você não me repreende porque essa presilha é minha. Você não me repreende porque essa marca de roupa é consagrada a mim. Você não me repreende porque essa maquiagem que você usa tem pacto comigo. Quando eu cheguei e o irmão me pediu ajuda e eu fui orar, o espírito maligno disse: você não me repreende porque a marca do terno que você usa, o costureiro, disse: cala a boca, o costureiro não me importa, o dono sou eu, comprei, paguei, meu dinheiro é consagrado ao Senhor. Então desde que passou a ser meu, foi consagrado a Jesus. Não é você que vai orientar a minha roupa. Eu estou na autoridade de Deus lhe dizendo que saia dela, e eu te repreendo em nome de Jesus. A mente de Cristo lhe faz perceber quando o diabo quer lhe manipular. A mente de Cristo vai lhe levar a perceber quando você está sendo enganado por uma mente maquiavélica. A mente de Cristo vai lhe levar a perceber quando o diabo está querendo ludibriar você. E a mente de Cristo vai lhe ajudar a discernir quando Deus está falando e quando não é Deus que está falando. Por exemplo, se você usar a mente de Cristo, você vai perceber quando aquele indivíduo falso, pérfido, mentiroso se aproxima de você com cara de piedade e coração impiedoso. É preciso perceber quando estão querendo enganar você e te enredar por um caminho ruim. Isso é essencial na tua empresa, na tua casa, na tua vida cotidiana. Quando você usa a mente de Cristo, lá vai dar licença, você sabe quando é mentira do funcionário, você sabe quando é mentira do devedor, você sabe quando é mentira do credor, você sabe quando é arrumação do patrão, porque a mente de Cristo te mostra que aquele caminho não é um caminho coerente. Tem gente que parece que depois que aceita Jesus fica idiota, desculpa o texto, fica bobão, passa um papa quente com terra na boca do camarada e ele engole porque ele é crente. Presta atenção, ser crente não é ser imbecil, ser crente é ter discernimento do Espírito na vida para agir com inteligência nas decisões que você precisa tomar. Provoca o vizinho, fala com ele, usa a inteligência. Quando você usa a mente de Cristo, você percebe quando Satanás está querendo confundir você como se fosse Deus. Lembro agora da irmã que sumiu da igreja. Depois de uns meses o pastor encontrou com ela numa fila de supermercado e falou: minha irmã, a senhora sumiu. E a irmã disse: ah, pastor, não te conto, eu nunca mais fui na igreja, mas eu estou num nível espiritual muito acima de quando eu estava congregando.
E o pastor perguntou: como assim? Ela disse: pastor, um anjo de Deus apareceu na minha casa e disse que estava me promovendo, que eu não precisava mais ir para culto nenhum. E o pastor falou assim: promovendo, irmã? É, pastor, Deus mandou um anjo me promover. Eu não preciso mais ouvir pastor pregando, ouvir Deus usando ninguém, porque todo dia, 5 horas da tarde, o anjo chega lá na minha casa e conversa comigo pessoalmente. A irmã disse, o pastor disse: que beleza, irmã, que coisa linda. Aí a irmã falou assim: olha, pastor, é tanto dia que o anjo aparece que eu não sei nem mais o que dizer para ele, não tenho mais assunto para falar. O pastor disse: eu vou lhe dar um assunto para a senhora falar hoje. Quando o anjo chegar, a senhora diz assim: anjo, me fala sobre o sangue de Jesus. Me fala sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E olha, irmã, canta um hino para o anjo. Canta aquele hino que diz assim: pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. O seu sangue derramou e de culpa me livrou, pelo sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. E o pastor disse assim, e a irmã ainda ensina o anjo a cantar o refrão. Quando a irmã chegou em casa, que deu 4h30, a irmã ajoelhou: anjo, aparece. Anjo, eu não aguento ver a hora, eu tenho um assunto novo para contar para ti. Eu encontrei meu pastor e meu pastor me deu um assunto novo, e o babaca do anjo apareceu. Quando o anjo apareceu, a irmã fez assim: anjo, me fala sobre o sangue de Jesus. E o anjo fez: A irmã disse: o sangue, anjo, que Jesus derramou na cruz do Calvário por mim, quando Jesus morreu na cruz para salvar minha alma. E o anjo fez: A irmã disse: eu vou cantar um hino e vou te ensinar para você cantar na glória, lá para os outros anjos. Pelo sangue, o anjo, e foi embora e desapareceu. Tem muita gente pensando que receber visita do anjo todo dia em casa é promoção. Presta atenção: promoção é conviver com Deus, é se relacionar com Deus, é ouvir a palavra de Deus, é crescer em Deus, é se alimentar de Deus. Então, em nome de Jesus, use a mente de Cristo. Não deixe ninguém enganar você. Eu estou com um sério problema que alguém disse que é a síndrome dos 40. Quando alguém mente para mim, que termina de falar, se eu não puder dizer que é mentira, se a minha educação for mais poderosa do que a minha vontade, eu aperto a mão, digo obrigado e saio. Mas tem uns casos que eu estou dizendo assim: você está mentindo. Eu recebi no gabinete um safado que me contou uma história de sofrimento, uma história de necessidade, de tribulação e de não sei de quê, e estava precisando de uma ajuda financeira. Acredite, irmão, eu meti a mão no meu bolso e peguei o meu dinheiro que eu tinha e dei todo. Cara, foi embora, incrível. Quando ele terminou de sair, eu olhei no espelho e falei assim: negão, você foi enganado. Falei na hora. Falei: negão, mentiram para você e você caiu. Mas eu fiquei chateado, irmão. Eu fiquei muito nervoso comigo. Passados uns 60 dias, num dia daqueles que o mundo está azedo, sabe aquele dia que você está mordendo cabeça de cascavel? Eu estava num dia desses, quando eu vou saindo do gabinete 3 da tarde sem almoçar, num dia azedo. Eu vou saindo aqui, lá vem ele entrando de novo. Eu disse: é hoje. Gostou, né?
Aham. Aí já veio com outra história mais dramática do que a primeira, porque agora é para arrebentar com as pernas do pastor. Quando ele estava no meio da conversa, disse: irmão, vamos fazer um negócio? Vamos parar de mentira, porque naquele dia você mentiu para mim, eu caí na sua mentira. Não pensa que eu não sei que você me lesou, não, você me lesou. Mas dessa vez, se você não puxar daqui, eu vou mandar chamar a polícia para lhe levar para a cadeia. Não, meu pastor não, sou pastor de gente que se converte a Cristo Jesus e muda de vida. Puxa daqui que hoje não é o dia. Cara, vazou, nunca mais voltou. Presta atenção, usa a mente de Cristo. Você está sendo enganado e não está percebendo. Não deixe que ninguém faça de você um idiota, porque você tem o Espírito Santo e é Ele quem guia a sua vida e trabalha a sua mente. Você pode até dizer assim: eu vim para a igreja receber uma palavra profética e fico ouvindo um negócio desse. Presta atenção, não adianta eu te dar a palavra profética e quando você chegar na calçada, alguém roubar a profecia que Deus te deu, porque você não tem discernimento. Deus abençoa a gente e a gente abre mão da bênção em função dos enganos desse mundo. Usa a mente de Cristo. Qualquer situação, eu estou assim: pastor, preciso falar com o senhor. Pastor, tem uma novidade, eu tenho um bolado para lhe contar. Antes de ouvir, diga assim: Jesus, blinda a minha mente. Na hora, pede a Deus para te revestir de discernimento. Segundo conselho prático para uma vida bem-sucedida, vamos agilizar: não ignore a importância da autoridade espiritual. Não ignore a importância da autoridade espiritual. Queridos, nós não levamos muito a sério esse negócio. E quem não está vindo para a escola dominical está perdendo muito, que a gente está estudando princípio de honra. E isso tange de maneira direta a autoridade espiritual. Você precisa entender que aquela pessoa a quem você segue exercerá forte influência na sua relação com Deus. Você precisa entender que o evangelho que você ouve direciona a sua intimidade com Deus. Você precisa compreender que as pregações que você ouve determinam o teu nível espiritual. Se você fica ouvindo história de carochinha e não Bíblia, você vai viver história de carochinha. Se você ouve Bíblia, a Bíblia vai determinar o que Deus vai fazer na sua vida. Essa questão da autoridade espiritual é tão poderosa que em Números 16, quando Coré, Datã e Abirão se levantam contra Moisés e Deus vai executar juízo sobre os rebeldes, a Bíblia diz que a terra abriu e a terra engoliu não apenas a Datã, a Coré e a Abirão, mas a todos que estavam debaixo da liderança deles. Quando Acã cometeu um pecado em Jericó e ele trouxe de Jericó uma peça babilônica, uma peça de ouro, e escondeu na sua tenda, quando Deus havia dito que não trouxessem nada de Jericó, Josué capítulo 7, e o Senhor mandou Josué executar a Acã. A Bíblia revela que foram executados Acã e todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Nós precisamos considerar, e eu vou repetir, vou insistir, na escola dominical estamos estudando isso de maneira mais detalhada, a autoridade do marido em casa, a autoridade dos pais na minha vida, a autoridade do pastor sobre a minha vida espiritual. Pelo amor de Deus, quando eu falo de autoridade, eu não estou falando de manipulação, eu não estou falando de propriedade
Eu estou falando de direção. Provérbios 11:14 eu li há pouco. Sem direção sábia o povo cai. Liderança espiritual é uma lei divina. Foi o Senhor quem estabeleceu liderança. Tanto que quando Ele cria a Adão, Ele diz: domina, lidera, comanda. Isto é a autoridade. E se você parar para perceber, Deus nunca interpela a ação da autoridade que Ele delegou. Deus nunca interpela ou interfere na autoridade que Ele delegou. Eu vivo uma geração, e presta atenção nisso, a Rede Globo de televisão, na década de 70, nas suas novelas, começou a denegrir os padres no Brasil. Na década de 90, os pastores. No ano 2000, a família. Preste atenção que o princípio de autoridade vem sendo minado. Por que começou pelos padres na década de 80? Porque a figura de liderança espiritual nas décadas de 80 para trás do Brasil era o padre. Quando o movimento evangélico começou a crescer, trabalharam então a desconstrução da imagem do pastor. E aí começaram a trabalhar a desconstrução da imagem da família, para que a autoridade seja desconstruída. Presta atenção, não é à toa, não é por acaso que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes em todas as esferas, em todos os aspectos. Nunca a violência doméstica foi tão evidente, apesar de tanto acesso à informação. Nunca se soube de tanto ato de pedofilia como no nosso tempo. Nunca você ouviu dizer de professor apanhando de aluno em sala de aula. Viralizou na internet essa semana uma diretora de escola em Campinas apanhando de uma mãe e do filho dessa mãe dentro da escola, porque ela aplicou uma disciplina sobre o aluno. Por que isso? Porque a autoridade foi quebrada, a autoridade foi rejeitada. Mas nós, igreja do Senhor Jesus, a Bíblia chama a igreja de coluna e firmeza da verdade. Princípios bíblicos nós temos que preservar, valores espirituais nós temos que resgatar. A igreja não pode brincar de sinuca com o diabo, porque Satanás está querendo deflagrar lá fora e entrar aqui dentro. Então, em nome de Jesus, fecha a porta da tua casa, fecha a porta da tua vida. Vamos fechar a porta da igreja para tudo aquilo que é antibíblico, que não glorifica a Deus, e vamos resgatar valores que nos levem a uma vida bem-sucedida. Aleluia. Oriente seu filho a respeitar professor na escola. Oriente seu filho a respeitar os mais velhos. Oriente seu filho a respeitar os avós. Outro dia eu vi uma criança cuspindo na cara do avô. Um certo dia, numa sala de espera, eu vi uma criança dando de tapa no rosto do pai. E o pai fica: para menino, para menino. Ah, Jones. Quem ensinou isso? Sabe como é que funcionava na minha casa? Tá, tem alguém aí que vai dizer a lei da palmada. Tá, a lei da cadeia. Para um bocado de menino que não recebeu orientação em casa e está estrambelhando no mundo e fazendo besteira. Na minha casa meu pai dizia assim: vai lá e pega a vara que eu vou te dar uma surra. Eu ia buscar a vara para eu apanhar. E ainda lembro de um dia que ele ainda me fez a graça de dizer assim: e não traz ruim não, porque se quebrar você tem que buscar outra. Não estou mandando você dar de vara no seu filho, não é essa a minha orientação.
Não estou mandando você dar de tapa no seu filho, não é essa a minha palavra. Nunca tomei um tapa no rosto na minha casa. Nunca meu pai ou minha mãe me deram um tapa no rosto, é humilhante. Nunca fui cuspido na cara na minha casa. Nunca recebi palito de fósforo queimado para sapecar a minha pele. Nunca levei cascudo. Nunca apanhei na frente dos colegas, porque isso é humilhante. Mas disciplina foi passada na minha casa. O homem macho, o sacerdote, exerce liderança na sua casa. Ô mãe, não deixe o filho lhe bater. Mãe, você é a autoridade de Deus na vida dele. Quer ser bem-sucedido? Não ignore isso. Vamos lá, terceiro conselho sábio para uma vida bem-sucedida. Eu quero ser mais rápido. Olha para mim. Refreia a tua língua. Quer ser bem-sucedido? Guarda essa coisa mole dentro da caixa. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou pelo menos ler Tiago 1:26. Tiago 1:26. Tiago diz para nós que se alguém quiser ser religioso, se alguém quiser ser perfeito, refreie a sua língua do mal. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a sua religião é uma bobagem. Não adianta eu ser espiritual, poderoso, pastor, pregador, conheço a Bíblia, profetizo, falo línguas, oro e Jesus te cura, mas a minha língua é uma espada. Resolve nada. Olha o que diz o Salmo de número 34, versículo 12 e versículo 13. Salmo de número 34, versículo 12 e versículo 13. Olha o que diz o salmista para nós acerca disso. Quem é o homem que deseja a vida e quer viver longos dias e ver o bem? Guarda a tua língua do mal e a tua boca de falar mentira. Quer viver muito? Para de se meter na vida dos outros. Para de conjecturar. Para de falar do que você não tem certeza. Para de repetir notícias que você ouviu da boca de alguém. Não se envolve em fofoca. E quando o fofoqueiro chegar na sua casa, diz para ele: aqui em casa nós temos uma lei, não se fala da vida alheia. Não permita que a sua empresa vire um coito de serpentes venenosas que precisa um atingir a vida do outro. Refreia a língua. Tiago 3, do versículo 3 ao versículo 12, lê depois. Tiago diz que a língua é um pequeno membro, mas assim como um pequeno tição pode incendiar uma floresta, a língua pode destruir toda uma vida e levar uma alma para o inferno. A irmã ora para Deus restaurar seu casamento, mas a sua língua destrói sua oração. Você ora para Deus trazer seu filho para casa, para o Senhor tirar teu filho das drogas, mas a tua língua destrói ele. Você ora para Deus abençoar teu salário, mas a tua língua amaldiçoa teu salário. Você ora para a tua empresa sair da crise, mas a tua língua enterra a tua empresa na crise. Refreia a tua língua. Não adianta eu ficar pregando prosperidade e bênção aqui, se nós não seguirmos princípios que nos colocam na linha da conquista. Você tem que entender, eu já disse isso aqui, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para falarmos menos e ouvirmos mais.
Eu consigo ficar o dia inteiro sem abrir a boca nem para dizer oi. E se eu estiver na iminência de grandes decisões, eu fico semanas. Tá, eu sei, é uma agonia para quem está perto de mim. É um desespero para quem está querendo que eu diga alguma coisa ou dê uma direção. Pastor, o que o senhor pensou disso? Pensei nada. Que decisão o senhor tomou? Tomei decisão nenhuma. Pastor, falaram assim, 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 assim. O que o senhor pensa? Não penso, deu branco. Fala pouco. Pode observar que grandes líderes não são tagarelas. Homens e mulheres de sucesso não são tagarelas. Vamos aprender com Jesus. Falar apenas o necessário. Diga comigo, Senhor, a vida dos outros nunca será tempero na minha boca. A gente fica tentando descobrir qual foi a causa de uma situação que não tem nada a ver com a gente. E é incrível que a gente começa a conjecturar e chega um momento que a gente acredita na nossa conjectura. Eu disse um dia desse para um cara, já falei com vocês que estou vivendo a síndrome dos 40. Aí eu disse para um camarada um dia, disse, velho, tu mente tanto que tu está acreditando na tua mentira. Refreia a tua língua. Isso será saúde para os teus ossos e bênção para a tua casa. Vocês estão calados? Sei lá, né, irmão? De repente. Olha, eu confesso para vocês, eu orei ontem à noite, na vigília das lágrimas, das 19 às 22. Orei mesmo, orei de verdade. Essa madrugada teve um momento que eu acordei e eu orei de novo e disse a Deus, me usa hoje à noite. Hoje à tarde eu ajoelhei e falei com Deus, o Senhor me usa hoje à noite, eu quero pregar com poder, eu quero pregar com autoridade. Eu disse a Deus. E eu confesso para vocês que eu queria pregar outra mensagem, um negócio assim mais poderoso, mais impactante, mais extraordinário, mais uau! Mas a palavra que veio foi essa. Então, se eu quero ser bem sucedido, primeiro segredo, use a mente de Cristo. Segundo segredo, não ignore a questão da autoridade espiritual. Terceiro segredo, refreia a tua língua. Quarto segredo para você viver uma vida bem sucedida, respeite a lei do protocolo. Eu vou insistir nesse negócio, eu estou falando disso aqui sempre. Querido, presta atenção, todo ambiente tem um código de entrada e um código de permanência. Eu e você temos que entender que o mundo é sistêmico. Você não chega na casa dos outros mudando as regras da casa alheia. Na sua casa você come a hora que você quer. Na casa dos outros você come no momento que a comida é servida. Isso é lei de protocolo. Na sua casa você puxa a cadeira e senta. Na casa dos outros você espera pelo menos o dono da casa sentar primeiro, porque pode ser que ele tenha cadeira cativa. Na igreja onde eu sou o pastor, eu chego e subo no púlpito. Na igreja onde eu não sou o pastor, eu chego e me assento lá embaixo e espero ser convidado. E quando me convidam, eu olho para o pastor e pergunto em que cadeira posso me assentar. E quando ele diz, o pastor fulano vai orar, para o pastor Josué pregar, eu recebo o microfone e olho para ele e digo, com sua licença, pastor. Isso é protocolo. Por que que quando José foi chamado por Faraó, ele fez a barba? Porque os egípcios odiavam barba. Por que que o eunuco diz a Esté, banha-te pelo menos com perfumes e água aromática ou aromatizada? Porque os persas eram atraídos pelo cheiro, pelo odor, e odiavam pessoas que tinham o cheiro forte.
Por que que Lucas, quando narra um homem da mão mirrada, diz a mão direita mirrada? Porque a mão direita era a mão da bênção. Se a mão direita estava mirrada, significava na cultura que o indivíduo estava amaldiçoado. Lei do protocolo. Paulo diz aos Coríntios na primeira carta, capítulo 9, da seguinte maneira: fiz-me sábio para ganhar sábios. Versículo 19. Fiz-me tolo para ganhar tolos, fiz-me livre para ganhar livres, fiz-me escravo para ganhar escravos, fiz de tudo um pouco para com pouco ganhar a muitos. Lei de protocolo. Paulo estava dizendo: eu não cheguei quebrando as regras, eu cheguei respeitando os limites do ambiente onde eu estava. Você entrou numa empresa, descubra qual é o protocolo dela. Você foi convidado para uma cerimônia, descubra qual é o protocolo da cerimônia. Você vai para um casamento, descubra qual é o protocolo do casamento, inclusive qual é a cor do terno do noivo, para você não se vestir igual. Isso é lei de protocolo. Se queremos ser bem-sucedidos, nós temos que aprender isto. Nós temos que nos adequar aos ambientes onde somos convidados. É incrível, queridos, quando eu era menino, você chegava na igreja, se estivesse sendo feita a leitura bíblica, você parava na porta, esperava a leitura terminar e depois entrava. Isso é protocolo. Nós precisamos respeitar isto, porque os ambientes são diferentes, as situações são diferentes, as circunstâncias variam. E eu conheço gente que perdeu grandes oportunidades de excelentes empregos, porque não observaram o protocolo do ambiente onde estavam. Não se atentaram para as regras do ambiente. Primeira vez que eu fui comer de garfo e faca, saí do Angica, mas eu comia de colher. Cheguei num ambiente que está na fila de um bocado de pastor e eu atrás para comer de garfo e faca. Aí meu pai diz assim: é fácil, faz o que os outros fizerem. Se for condenar, tem que condenar todo mundo. E aí eu saí fazendo o que os outros fizeram. No dia que eu cheguei num restaurante, assim, prateleira de cima, que tinha lá um garfinho, um garfo médio, um garfo maior, uma colherinha, uma colher média, uma colher maior, uma faca pequena, eu chamei o garçom. Para que é isso aqui? Como é que usa isso? É aprender protocolo. Eu estou lhe pregando Bíblia. Estou lhe pregando Bíblia. Estou lhe ensinando sucesso. Você vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido. Agora preste atenção: o sucesso na sua vida não é apenas uma questão espiritual, é também uma questão de observação dos fatos ao seu redor. Diga comigo assim: pastor, para. Quinto conselho para você ser bem sucedido. Já estou terminando. Estou no meio do caminho. Seja generoso. Olha para o seu vizinho e diz para ele: seja generoso. Abra teu coração, irmão, e seja bênção na vida das pessoas. Para de brigar pela roupa. Você morre e essa porcaria fica aí, no máximo serve para ser sepultada contigo dentro. Seja generoso. A Bíblia nos ensina que Deus ama ao que dá com alegria. Em Levítico capítulo de número 19, versículo de número 9 e 10, ensinando generosidade, Deus ordena a Israel que não colha 100% do fruto da terra, para deixar um pouco para o órfão, para a viúva e para o viajante. É incrível como nós amamos coisas e ferimos pessoas. É incrível como a gente briga com o menino e dá de tapa na orelha por causa de uma xícara que caiu da mesa.
Lembrei agora da criança, que o pai chegou em casa com um carro zero. Li isso outro dia. Caminhoneiro conseguiu comprar o caminhão dos sonhos, colocou na porta da casa para a esposa ver. A menininha dele de 4, 5 anos pegou uma pedra na calçada, aquela pedrinha de brita, e chegou na porta do caminhão e escreveu: eu te amo, papai. Quando o caminhoneiro viu, foi tomado de uma possessão de ira, e pegou um alicate e esmagou os dedos da criança. Criança no hospital, carro para a oficina autorizada. A oficina autorizada trocou a porta e colocou uma porta nova. Quando a criança voltou com a mão enfaixada e faltando os dedos, olhou para o pai e disse: ô papai, botou a porta nova, meus dedos também vão crescer de novo, papai. Quantas vezes a gente fere pessoas por causa de coisas? Seja generoso. Diz aí para o teu vizinho: seja generoso. Aleluia. Sexto conselho para uma vida bem-sucedida: pratique misericórdia. Pratique misericórdia. Basta ler a parábola do bom samaritano. É incrível como nós somos cruéis nos nossos julgamentos. E olha para mim que eu vou ser agressivo. É incrível como a igreja é cruel com quem não corresponde com as suas expectativas. Nós pregamos a graça que não conhecemos. Nós pregamos a misericórdia que não praticamos. Isso é tão cruel que hoje nós somos amigos e nos amamos, mas amanhã que você cometeu um deslize, eu passo por você na calçada e viro o rosto de lado. Isso é tão difícil que hoje você é um profeta de Deus para a minha vida, mas amanhã você tropeçou, você não faz parte da minha religião. Aí eu digo que você é demônio. Por que é isso? Porque a igreja conhece um pouco de Bíblia, conhece muito de religião, conhece um bocado de espiritualidade e nada de misericórdia. Aí Jesus olha para uma mulher flagrada em adultério e diz: vai em paz e não peques mais. Ele olha para um ladrão na cruz e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha para um leproso e diz: sê limpo. Olha para uma mulher pecadora que chora aos seus pés e diz: perdoados são os teus pecados. Ah, como nós precisamos conhecer Jesus. Nós pregamos o Jesus da Bíblia e praticamos o Jesus da religião, mas o Jesus da Bíblia nunca abriu mão de um pecador. O Jesus da Bíblia parou debaixo da figueira e disse a um publicano excomungado: eu vou para a tua casa. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos experimentá-lo. A misericórdia me diz que eu não posso te condenar quando o teu erro já é uma condenação. Eu preciso chegar lá para ser a mão que vai descer na lama e te tirar da fossa. Eu preciso ser a boca que vai te dar uma palavra de ânimo. Eu preciso ser o camarada que vai sentar contigo na calçada e chorar com você. Por quê? Porque lá na frente, quando você disser assim: Deus me livrou do inferno, você vai reconhecer que Deus usou alguém para te livrar da condenação que você ia. Seja misericordioso. Provoca o vizinho e diz para ele: seja misericordioso.
eu tenho que parar. A gente continua depois. É segredo para ser bem sucedido. Tenha piedade quando alguém precisa de piedade. Seja justo sempre. Mas não entenda que justiça é crueldade. Justiça e misericórdia caminham juntos. Porque se falta misericórdia, não está havendo justiça. Nós seremos bem-sucedidos assim. Seja misericordioso com a sua mulher, seja misericordiosa com o seu marido, seja misericordioso com o seu filho, seja misericordioso com o seu funcionário, seja misericordioso com o seu patrão, seja misericordioso com o seu amigo. Presta atenção, eu e você estávamos definitivamente condenados ao inferno. E Deus, cheio de misericórdia, desceu do seu nível e chegou perto de nós e disse: Josué, eu me tornei igual a você para poder te resgatar. Maria, eu desci ao teu nível para te trazer ao meu. João, eu vim ao teu encontro para te levar ao meu encontro. Esse é o Deus a quem nós servimos e adoramos. Só se você puder e entende isso, adore a Ele. Seja misericordioso. Rapidinho. Sexto conselho para uma vida bem-sucedida. Sétimo. Decida ser frutífero. Onde você estiver, produza. Não é o emprego que você queria? Pode ser a porta para chegar na sala que você deseja, então produza lá. O justo será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto. João 15,16: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Vida cristã é frutífera. João 15: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vós sois os ramos. Toda árvore em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Você só trabalha quando o patrão chega? Isso não é ser frutífero. Querido, eu não quero crente, membro dessa igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Eu não posso dizer dos outros, mas os que estão nessa igreja, dos que são membros dessa igreja, eu estou falando de maneira tão direta, porque eu exerço autoridade espiritual sobre a sua vida. Não seja preguiçoso e armengueiro, em nome de Jesus, onde você trabalha. Não seja, que você me mata de vergonha. Vai trabalhar, seja frutífero. Porque você está ganhando no dia, você está trabalhando lento, que é para um serviço de 3 dias durar 10. Isso não é coisa de crente. Decida produzir. Ah, mas eu não sou reconhecido. Fica tranquilo que quem te abençoa não é o teu contratante. Quem te abençoa não é teu patrão. Quem te abençoa é Jeová. Quando Ele vê que você é frutífero, Ele abre uma porta frutífera para a sua vida. Eu não vou morrer hoje, mas eu prego cada mensagem da minha vida como se fosse a última. Eu sinto vontade de raspar o tacho. Eu tenho vontade de esmiuçar cada versículo e lhe dar tudo como se eu não fosse pregar nunca mais. Eu preciso, e essa é a minha oração, que a palavra que eu estou pregando gere alguma coisa na sua vida. Produza. Oitavo,
para você ser bem sucedido, lá vou eu mexer de novo. Seja excelente naquilo que você faz. Não faça, ou faça bem feito. Não tive tempo de preparar a aula, eu vou dar uma aula de qualquer jeito hoje. Tive tempo de preparar a mensagem, vou pregar de qualquer jeito hoje. Seja excelente. Deus abençoa pessoas excelentes. Você tem posto de lavagem? Lave direito. É pedreiro? Construa direito. É engenheiro? Faça projetos bem feitos. É advogado? Elabore da melhor forma possível a sua tese e o seu argumento, a sua defesa. É pastor? Seja excelente. Dê o melhor. Deus não me manda ser o melhor de todos. Deus não me manda querer ser melhor do que os outros. Mas Deus espera que eu dê o melhor de mim. Isso é ser excelente. É entender que a excelência faz com que cada coisa tenha seu lugar. É entender que a excelência lhe leva à ambição de fazer bem feito. É incrível como nós somos relaxados. Vai se arrumar? Se arrume direito. Se arrumar direito não é todo dia uma roupa diferente. Se arrumar direito é ter bom gosto. Menino me escreveu assim antes: pastor, estou indo para uma entrevista de emprego. Eu disse: vá. Se vista direito, se vista bem, se apresente de cabeça erguida, seja leve, cumpra a lei do protocolo. Vai dar certo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Quando o cara vai para uma entrevista de emprego, eu digo: eu te abençoo em nome de Jesus. E ele vai. Se eu for o consultor, vou dizer: rapaz, você não serve para a minha empresa. Você não consegue nem. Seja excelente. Provoca o vizinho e diz para ele: seja excelente. Nono lugar, já paro. Você quer ser bem sucedido? Diga amém. Diga assim: eu quero e serei bem sucedido. Olha para o seu vizinho e fala com ele: descubra o seu lugar. Se você estiver no lugar errado, você não produz. Peixes não voam, nadam. Pássaros não nadam, voam. Tire um peixe da água e ele agoniza até a morte. Coloque um peixe na água e tente pegá-lo nadando. Por quê? Porque Deus criou lugares antes de criar pessoas. Existe um lugar que Deus mapeou para você. Preste atenção, até Jesus não foi bem sucedido em determinado lugar. Sabe quantas vezes Jesus foi a Nazaré depois que ele começou seu ministério? Apenas uma. Quando ele foi rejeitado, ele foi embora e passou a morar em Cafarnaum. Não vá onde você é tolerado, vá onde você é celebrado. Pastor Antônio Gilberto me ensinou e disse assim: eu vou onde sou convidado, permaneço onde sou bem recebido e volto onde sou bem tratado. Algumas pessoas que viajam muito como eu, chegam pelos lugares por aí e brigam por causa de hotel ruim, de comida ruim. Eu não. Quando eu chego no hotel ruim, tem uns que são ruins com força. Eu já encontrei até lacraia debaixo de travesseiro de hotel. Eu digo para mim assim:
negão, reclama não, você não vai morar aqui, você só vai ficar um dia, fica na tua. Quando eu chego no hotel, que é bom demais, tem uns irmãos, tem uns, ai, tem uns que tu liga a tomada e a cama mexe. Aí eu digo assim, negão, acostuma não, velho. É só uma noite. Descubra seu lugar. Descubra o lugar que Deus reservou para você. Não tenha medo de abraçar oportunidades novas, porque Deus pode criar oportunidades para te levar ao nível que Ele pretende te fazer chegar. Tem gente aqui com uma oportunidade na vida e está com medo de abraçar a oportunidade, porque você está dizendo assim, é tão amplo e é tão diferente do que eu esperava, que eu estou com medo. E eu estou te dizendo da parte de Deus, que Deus está criando para você uma oportunidade nova, para te levar ao patamar que Ele planejou. Fica de pé, por favor. Descubra seu lugar. Pratique o princípio da honra. Essa é a 10ª. Aprenda a honrar as pessoas. Honra aquela pessoa que te deu a primeira oportunidade na tua vida. Honra teu pai, honra tua mãe. Honra aquela pessoa que ajudou você a viabilizar uma ideia. Honre o seu amigo. Honra o teu líder. Honra o teu liderado. Honra o teu filho. Pode ser que o teu filho só precise reconhecer honra em casa, para que sua rebeldia seja amainada. Pratique honra. Paulo diz em Romanos 13:7 que honra é uma dívida e ela tem que ser paga. Honra é uma dívida e ela tem que ser paga. Eu estava pregando em New Jersey, na cidade de Newark, e o pastor me falou de uma irmã. Ela é de Feira de Santana, mora lá há muitos anos. E ela disse para o pastor: a janta do pastor Josué, no dia X, quem vai fazer sou eu. Ela caiu na escala de trabalho, trocou a escala do trabalho para fazer a janta do pastor Josué. E quando o pastor perguntou por que isso, ela falou: ele é da minha cidade. Ela estava me honrando. No dia que ela esteve aqui, eu a apresentei. A família dela não é membro de uma igreja evangélica, veio com ela para o culto. Eu fiz menção disto, agradeci, a abracei, a elogiei, reconheci o tempero que de fato honra. Pratique honra. Você honrou seu pai essa semana? Está aprendendo a lei da honra em casa? Para ouvir teu pai. Honra teu avô. Honra a tua professora. Você honra o teu mestre, aquela pessoa que te orientou, que te deu a primeira oportunidade na vida, o primeiro emprego. Você honra. Você honra aquele cara que você não tinha um conto, como dizia meu avô, uma banda de réis, e ele te colocou como sócio dele num empreendimento. Ou nós aprendemos a honrar, ou o sucesso vai ser apenas uma novela para nós. Mas eu estou pregando para uma igreja que está destinada a ser bem-sucedida. Diz aí para o seu vizinho: o sucesso é o teu destino.
sucesso é o teu destino. Eu não vou passar do horário, mas eu quero declarar que o sucesso é o teu destino. Você será bem-sucedido. Eu declaro em nome de Jesus que os teus negócios vão fluir. Eu declaro em nome de Jesus que os clientes que se foram vão voltar. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está trazendo clientes melhores para a sua empresa. Eu declaro em nome de Jesus que você será um sucesso, honrado, honrada na escola, na faculdade, na instituição onde você estuda e onde você ensina. Eu declaro em nome de Jesus que o teu marido vai reconhecer o princípio da honra na tua vida e vai te honrar. Só recebe quem crê. Eu declaro em nome de Jesus que a tua mulher vai reconhecer o teu sacerdócio e vai te honrar. Eu declaro em nome de Jesus que você será um homem de honra, uma mulher de honra, um menino honrado, uma menina honrada, um pastor honrado, um pregador honrado, um advogado honrado. Eu profetizo sobre a tua vida um manto celestial cobrindo você com a bênção de Deus. Só quem crê levanta a mão e dá um brado de glória ao nome de Jesus. Bem-sucedido. Coloque em prática. Às vezes o segredo não está no nível de espiritualidade, mas na condição que nós observamos as leis que nos regem. Deixa eu orar contigo agora. Se você anotou, releia. Tem um irmão aqui que está anotando o esboço das pregações. Depois do culto ele sai distribuindo aí no WhatsApp. Anotou? Já falei a última. Pratique a lei da honra. Releia, pense, coloque em prática, viva isso. Eu já disse para vocês, eu não tenho nenhum problema em ver você crescendo e sendo bem sucedido. Não tenho um problema de inveja, não tenho dor de cotovelo. Quero lhe ver crescer. Quero lhe ver crescer. Eu digo para os nossos pastores aqui, não precisa pregar mal para me agradar não. Porque tem pastor que fica com medo de chegar e pregar bem demais e o pastor da igreja ficar com ciúme. Aqui não, aqui pode pregar, pode deixar Deus usar. Eu já cheguei em igreja que o camarada disse assim: o senhor quer voltar? Eu disse: como assim? Não pregue muito bem. Eu disse: como assim? É que se pregar bem não volta. Então eu vou pregar só uma vez, que eu vou dar o melhor de mim. 15 anos depois eu voltei, mas voltei. Deixa Deus usar você. Eu quero que você agora profetize para a sua vida. Coloca a mão assim no peito. Diga comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e vou colocar em prática. Esses conselhos que eu recebi esta noite, eu vou praticar. E com isto, eu declaro na minha vida que eu serei bem-sucedido. Pode ser que o Senhor me mude de negócio. Pode ser que o Senhor mude a minha visão, mas eu serei bem-sucedido. Eu profetizo sobre a minha vida que eu serei bem-sucedido. Diga comigo: Senhor, eu declaro e te peço, registra no céu que eu sou uma árvore plantada junto a ribeiros, e eu darei o meu fruto na estação própria.
eu vou frutificar. Eu vou frutificar. Vira para o teu vizinho e diz para ele: você vai frutificar. Você vai frutificar. Você vai frutificar. Toda palavra negativa ao teu respeito está anulada em nome de Jesus Cristo. Toda mensagem de destruição, de rechaçamento dita contra você está anulada na tua alma e no mundo espiritual em nome de Jesus. Toda oferenda feita na porta da tua casa, na porta da tua loja, tua foto costurada na boca do sapo, o sangue derramado de animal em oferenda contra a tua vida, a cruz enterrada de ponta cabeça contra a sua vida, está anulada em nome de Jesus Cristo, porque o sangue que prevalece é o sangue de Jesus. Que portas se abram, que portas se abram, em nome de Jesus. Este será um ano de oportunidades novas de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.